Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do PDD, o podcast da Damaris. O tema do nosso episódio de hoje é comunicação, educação patrimonial e a história de Curitiba. E o nosso convidado para falar com a gente sobre isso hoje é o Rogério Bealpino. Rogério, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Damaris. Eu fico honrado pelo convite e poder compartilhar um pouco aqui essa experiência que eu tenho com a história de Curitiba e a educação por meio da preservação da nossa memória, porque é isso, né? Sim, e é fascinante quando a gente começa a conhecer um pouco mais da história, a gente fica fascinado, né? E Uhum. para começar, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, sobre quem é o Rogério, há quanto tempo você já trabalha com essa educação patrimonial, com a história de Curitiba, e como que surgiu essa paixão Uhum. pela história da cidade. Vamos começar então por essa última questão. Onde começa a paixão pela história de Curitiba? Eu costumo dizer que já é desde a minha adolescência, quando eu vim morar aqui em Curitiba junto da minha família, os meus pais, as minhas irmãs. Eu nascido no interior de São Paulo, não sou curitibano, não de nascença, né? Mas já estou De aqui, coração, de coração, né? Nossa, eu sou muito mais curitibano que paulista, eu costumo dizer isso, porque eu tô aqui desde os meus 12, 13 anos, sei lá, a e maior parte da vida já foi aqui, né? exatamente, imagina, a formação enquanto homem, ou seja, eh, viver a cidade, estudar, trabalhar, constituir família, ter filhos, isso tudo, poxa, aí sim é você dizer que você é desse lugar, né? É verdade. E isso é muito intenso. Então eu comecei dessa maneira, vindo morar para cá, e claro, curioso que eu sempre fui, junto da família também, sabe aquela coisa, quando a gente vai para um lugar e quer conhecer mais aquele lugar onde a gente está, até parece uma coisa de turista, vislumbrado com aquele lugar novo, né? Sim. Então eu estava aqui com a família e a gente visitava os parques, os lugares já famosos turisticamente falando na cidade, e aí eu comecei, poxa, mas e o que que é essa cidade afinal, né? Olha só, lá já desde a adolescência aí, Desde bem novo, né? começou a despertar isso. Claro, não da maneira como eu penso hoje, mas já era Já tinha algo uma, embrionário. já tinha uma sementinha lá de uma curiosidade, de Uhum. algo que você ainda não sabia que ia se transformar nisso, mas já Exatamente. estava lá. Já estava lá. Nisso, comecei a estudar intensamente, até que eu entrei, já ali jovem, em torno dos 20 anos, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde eu estudei licenciatura em desenho, era esse o nome do curso na época, né? Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Embape, que é tradicionalíssima também no campo das artes aqui em Curitiba, formou grandes artistas e professores da nossa história cultural da cidade, está ali, né? E eu fui estudar lá e comecei a trabalhar nos museus da cidade, em acervos de museus, em projetos educativos. Sabe aquela coisa de receber crianças, escolas, em Os passeios exposições de arte? pedagógicos que eles fazem. Exatamente esses que a gente nunca esquece, né? Sim, marcam Que bastante. marcam demais, porque toda vez eu sempre recebo algum adulto já que lembra, poxa, nunca mais esqueci daquele passeio que eu fiz com a escola, a gente foi em tal lugar, aquilo ficou na memória, né? Isso é fantástico, imagina participar desse processo todo, né, da Sim. formação das crianças, os jovens, adolescentes, nesses espaços culturais. Falando de arte e, claro, de história, porque quando a gente fala de arte, a gente fala de tudo um pouco em vários aspectos, né? Sim. E em várias exposições diferentes. Só que a história de Curitiba sempre foi uma coisa que eu tive como um hobby, um estudo paralelo, vamos dizer assim, né? E cada vez mais intenso, né? Até que esse gosto todo foi se misturando ao meu trabalho, às atividades que eu fui realizando ao longo desses anos todos, e eu falo isso nas últimas 2 décadas, já tem 20 anos que eu trabalho aí com arte, Poxa. educação e dentro dos museus e tudo mais, né? E comecei a fazer, num primeiro momento chamava de visitas guiadas,
nas ruas da cidade, mas depois de uns 2 anos para cá, eu falei, quer saber, eu vou fazer isso de maneira mais intensa, até porque tinha bastante gente me pedindo, poxa, Rogério, por que que você não faz eh, aulas nas ruas, contando essa história toda que você conhece Uhum. sobre a história da cidade, né, a memória da cidade, e desse jeito, mais dinâmico, prático, para a gente ter mais proximidade disso, E né? me fala uma coisa, o que que você sentiu nesse primeiro momento que alguém te sugeriu isso? O que que você sentiu? O que que você pensou assim? Poxa, foi algo que você já pensava e veio ao encontro desse teu desejo? Como que foi isso, assim, de passar para essa atividade? Sabe que foi uma união de 2 coisas. Uma vontade de fazer isso mesmo, porque eu já tive uma experiência, relacionada a isso lá por 2004, 2005, quando eu fui até estagiário da Fundação Cultural de Curitiba, da prefeitura municipal, né, onde eu fazia, atendimentos pedagógicos, enquanto estagiário, no setor histórico ali na região do Largo da Ordem, né. Sim. E quando eu fiz aquilo, eu achei fantástico. Poxa, eu estou falando da história de Curitiba para as crianças, para as escolas, né, e para o público de maneira geral. Então eu fiquei com aquilo, sabe, puxa, isso aqui é um negócio que eu gostaria muito de fazer. Fui trabalhar, com outros espaços culturais, outras atividades, mas aí quando surgiu a oportunidade de, fazer de maneira mais frequente, até por causa de alguns projetos culturais que eu participei com alguns colegas da área, que me convidaram para fazer ações dentro de projetos culturais que tivessem a ver com a educação patrimonial e essas visitas guiadas também, eu falei: "Pronto, tá aí", vi que funcionava e começou a ter essa demanda, vamos dizer assim, Sim. né, de bastante gente sugerindo também. Eu falei: "Nossa, fantástico, perfeito". Uniu um desejo que já estava crescendo no teu Uhum, coração, uhum, com uma demanda que você vinha percebendo que foi uhum, verbalizada para uhum, você uhum. pelas pessoas que já acompanhavam o teu trabalho. Que legal isso. Agora me permita dizer uma coisa, Damaris, algo que, me deu uma força ainda maior para botar em prática isso que já era uma vontade, um sonho até, por que não dizer assim, que hoje eu digo com toda a convicção que eu estou fazendo algo que eu sempre desejei fazer. Uhum. De maneira bastante plena, né? Claro, querendo atingir muitos objetivos ainda, mas estou fazendo algo de maneira bastante objetiva na minha vontade, né? Mas o que me colocou onde eu estou hoje foi a graça de Deus que me colocou na vida 2 crianças de uma vez só, né? Quando a minha esposa chegou, olha, estou grávida de gêmeos. Gêmeos! Como foi essa Nossa, experiência? eu fiquei felicíssimo, que a gente queria muito, é. E olha, foi uma graça imensa alcançada. Mas aí, ao mesmo tempo, né, poxa, agora eu preciso ser alguém ainda melhor, né? É E fazer verdade. algo ainda mais. E claro, trabalhar em dobro. Trabalhar em dobro e também imagino que É. talvez tenha vindo para você Uhum, algum pensamento assim: "Puxa, agora não somos mais só nós, tem os uhum, nossos filhos, é a uhum, próxima geração", uhum, e uhum, você que vinha contando a história das uhum, gerações de Curitiba, agora tinha também ainda mais o privilégio, vamos dizer assim, uhum. de passar para a tua próxima geração também a história da família, da tua família e a história da cidade, né. Você disse Ganha um tudo. outro colorido, né. Exatamente, você disse tudo. Partir com essa atitude, da minha própria família, do meu próprio círculo, ou seja, né, ser melhor para as próximas gerações que Deus me permitiu criar, para aí então ser melhor para outros ao meu redor, como a minha comunidade, os meus conterrâneos curitibanos também. Porque a gente vai se aperfeiçoando, né. Uhum, uhum, Depois que a gente uhum. fica pai, depois que a gente fica mãe, a gente Uhum, acaba se aperfeiçoando em uma série de coisas que a gente nem imaginava no uhum, começo, né. uhum, E uma delas é essa, né, de narrar a nossa história, narrar a história da nossa família, e muito vai de como a gente apresenta essa história. O imaginário dos nossos filhos vai
ficar com aquela história do jeito que a gente contou. E isso interfere muito, eu digo assim, até na autoestima deles muitas vezes. E aí eu queria te perguntar assim, você traz pra gente nas tuas redes sociais, no teu canal, a educação patrimonial, que você é um educador patrimonial. Para quem não está familiarizado com esse termo, o que é então um educador patrimonial? Interessante, a pergunta é ótima, porque o termo educador já é mais comum, né, entre nós, entre leigos que seja, para não falar de maneira tão teórica, é alguém que está disposto, de maneira responsável, a educar para a luz do conhecimento, né? Um educador patrimonial tem como referência o patrimônio, né, como nós chamamos, cultural e histórico, que está manifestado das mais diversas formas entre nós, como, por exemplo, o patrimônio histórico edificado, né, as grandes construções, ou não tão grandes, podem ser ruínas até mesmo, né, ou também o patrimônio cultural, monumentos artísticos presentes nas cidades, ou em acervos de museus, evidentemente. Nós temos o patrimônio imaterial também, como nós chamamos, que são costumes, tradições culturais, características específicas de culturas locais, né? Seriam aquelas coisas, o imaterial é aquilo que a gente não pode pegar? Por exemplo, um Exatamente. costume, Uhum, um jeito de uhum, falar, uhum. alguma coisa assim? Exatamente. Trocando em miúdo seria isso. Claro, né, de maneira ilustrativa, é exatamente isso. Então, você tem aí, olha só, né, um material fantástico, didático, para ensinar, para perpetuar a memória, para mostrar às novas gerações, e não só as novas, né, as nossas próprias, que nós sabemos, não somos conhecedores de tudo, né, nós precisamos ser educados até o dia em que Deus nos chamar desse mundo, né? Então, nós precisamos nos utilizar disso tudo, é um dever até nosso, porque se a gente não busca esse conhecimento e conhecer ao próprio lugar onde vive, onde está pisando, né, onde nós criamos nossos filhos, etc., do que adianta, né, a gente continuar? A gente precisa ter esse conhecimento para poder amar mais os lugares, cuidar mais desses lugares onde a gente vive. Você falou em amar e cuidar do lugar que a gente vive. E é verdade, existe aquela frase, né? Como você vai amar aquilo que você não conhece bem? Alguém famoso disse essa frase. Exatamente. Santo Agostinho já trazia isso de maneira bastante enfática, né? Eu gosto muito de repetir esse pensamento dele, né? Só se ama aquilo que se conhece. E ele se referia ao próprio Deus, ao próprio Criador, mas nós podemos aplicar tudo na vida. Não amamos um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, se nós não o conhecemos, é evidente, nós conhecemos para poder amar. E o conhecimento exige de nós um esforço, né? Uma caminhada, né? Esse é o ponto, né? A gente tem tanta coisa para a gente conhecer nessa vida, mas geralmente consegue conhecer e amar mais e até se desenvolver mais quem está disposto a fazer esse esforço, né? Quem está disposto a doar um pouco de si, a andar um passo além, a ouvir as pessoas. E nesse sentido, a comunicação que a gente faz nas famílias. E eu acho muito, muito, muito legal esse trabalho que você faz de comunicar para as pessoas a história da cidade. Antigamente, a gente tinha bem lá atrás, a gente tinha somente a tradição oral, quando só se falava, né? A história era somente contada por voz de um para outro. Depois começou a se escrever e assim a gente tem mais registros. Mas deve ser muito gostoso. Queria que você falasse um pouco das aulas passeio que você faz, porque eu fico imaginando que deve ser muito gostoso. Você está caminhando ali pela tua cidade com alguém que conhece o assunto que vai dizer, ó, isso aqui, tá vendo isso aqui? É isso, isso e isso. Tá vendo aquilo ali? Ali aconteceu determinada coisa. Como que são essas aulas, assim? Como que é a dinâmica? Quem participa? Olha, você fala de comunicação,
aliás, é o escopo que você trabalha de maneira bastante eficaz, e você diz tudo quando mostra como é necessário nós comunicarmos bem esse conhecimento, né? Até porque é um conhecimento, num primeiro momento parece até simples, mas ele tem complexidades. Por exemplo, a história, nós sabemos bem, ela não é tão quadradinha assim, né? Tem nuances. Né? Não é como nós abrimos nos livros didáticos, o capítulo de história de tal período, depois o próximo capítulo é outra história, e pronto, esse acabou, agora vamos para outro. Assim, para uma certa organização didática, ainda vai, mas nós sabemos que na prática mesmo essas histórias elas se entrelaçam todas, elas são complexas, né? Há vários nuances mesmo entre esses momentos todos que a humanidade vive de maneira geral. E quando nós comunicamos isso, mostrando exemplos e trabalhando, que é uma característica que eu gosto muito, o imaginário também, né? Por meio, por exemplo, de fotografias antigas. Nossa. Nossa, isso é ótimo, né? Então, você acaba de mencionar essas aulas passeio que eu realizo, que são as ações de educação patrimonial na prática. Eu faço toda uma divulgação da história de Curitiba na internet, redes sociais, canal no YouTube, né? Depois eu até detalho mais isso, mas sempre com o intuito de chamar as pessoas para vir comigo em momentos ainda mais ricos, né? Que são aí 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, caminhando por determinados trechos na cidade, ouvindo e trocando comigo essas histórias, né? Onde eu, com determinado conhecimento a respeito dessa história, mostro para elas o que aconteceu ali, o que aquele edifício significa, o que ele foi, o que não foi, quem foram os personagens presentes ali, como a cidade era em determinadas épocas, e ao mesmo tempo abro espaço para aquela pessoa que está participando comigo, né? E qualquer seja ela, a criança, dos 7, 8 aninhos até o idoso, tenha também a chance de compartilhar comigo as histórias que ela tem com aquele lugar. As pessoas trazem, que nem você falou, pessoas às vezes de Puxa. 70, 80 anos. Uhum. Eles também, porque eles têm história também, né? Eles Uhum. trazem também para você alguma coisa, como que funciona assim? Alguma coisa que eles viveram ali, ou meu pai me contou, né, lá no ano 1000 e tanto, 1900 e Uhum. tanto, me contou que aconteceu isso. Eles trazem muito isso para você? O tempo todo trazem para mim as histórias. Eu acho que essas pessoas, muitas delas, enxergam em mim um amante da história também, Sei. alguém que gosta muito do tema, que pesquisa e vê um bom ouvinte, né? Portanto, que vai receber bem as suas histórias e começa a compartilhar, né? Poxa, professor, quando você fala desse lugar, deixa eu contar, olha, aí junto do grupo mesmo, o que eu incentivo, aliás, né? Eu sempre falo, vocês têm histórias, por favor, fiquem à vontade para contar quando acharem interessante, porque é isso, nós trocamos histórias e bem daquele método, como você dizia há pouco, né? Ainda quando a história era transmitida de forma oral, em grande parte das vezes, mesmo entre pessoas iletradas, mas que recebem essas histórias, porque Sim. é assim a humanidade, né? Nós transmitimos o conhecimento por meio também de histórias, parábolas e por aí vai, anedotas, alegorias, né? Então, fazer essa troca, nossa, é fantástico, torna a coisa ainda mais rica e mais. Para aquele que está trocando a história, ele se sente ainda mais valorizado e parte do lugar onde ele vive. Ele se sente parte do lugar onde ele vive, se sente parte daquele grupo. Acredito que tenha a sensação de poder também compartilhar com um trechinho da história da cidade para aqueles que estão ali perto, né? Uhum. Eu gosto muito de ouvir essas histórias. Até uma vez tive a oportunidade de
conhecer uma senhora que estava nos seus 92, 93 anos. Aí eu disse para ela onde eu morava, eu moro naquela região, tal. Daí ela disse: Nossa, eu morava lá quando tudo aquilo era chácara. Eram chácaras enormes das famílias, aí vai sendo loteado, vai sendo vendido, e a gente vai vendo a história do nosso bairro, da nossa cidade passando na frente dos nossos olhos. É só a gente pensar, né? Lá onde a gente mora, como era quando a gente se mudou para lá, tudo que mudou. E aí é fantástico você trazer de Curitiba, que não são dezenas de anos, mas são centenas de anos de história, para as pessoas poderem se integrar com ela, né? Poderem, assim, saborear. Eu acho que é um saborear, É um sabor, né? exatamente, é um sabor. O meu público-alvo com essas ações de educação patrimonial, num primeiro momento, é o próprio público curitibano, é o próprio morador de Curitiba. É claro, muitas vezes há turistas, há gente de fora que procuram minhas aulas passeio ou que me seguem pelas redes sociais, eu acho isso ótimo. Aliás, nas redes sociais, que a gente chega no mundo todo, tem curitibanos do mundo todo que me seguem por ali. Eu costumo dizer, tem sempre gente, curitibano que mora na Austrália, que mora na Alemanha, que mora no Japão e tá ali sempre. Poxa, professor, quando eu morava em Curitiba, eu não conhecia tanta cidade quanto agora, E você traz a seguindo, né? história e um acalento pro coração dessas pessoas, porque imagina a É. saudade de casa que Uhum. deve ter. E sempre essa manifestação, nossa, que saudade, quando eu mostro, por exemplo, num vídeo rápido no Instagram, o bondinho da Rua 15, quando as crianças iam lá, os pais deixavam para pintar, né, nas atividades que eram colocadas ali em frente ao bondinho, e depois os pais iam fazer suas compras e depois pegava de novo as crianças. Hoje é inimaginável fazer isso, né? Imaginável, né? É abandono de menores, Já né? a criança ali, ela estar ali quando você voltar. Exatamente. E aí Outro era outro tempo, né? A gente sabe. E as pessoas começam a lembrar disso tudo. Quando eu falei tempos atrás, num dos vídeos também, sobre o Parque Alvorada, que tinha ali em frente ao passeio público, um parque antigo que existia. Um dos meus primeiros passeios com o meu hoje marido, na época namorado, foi naquela roda gigante que tinha lá. Olha só. Daí, estrategicamente, a roda gigante parava lá no alto. Poxa, olha isso, veja daí se você isso. pegava, Olha, tá vendo? Veja se isso não é para guardar no coração, Nossa, né? muitas lembranças E como a gostosas. gente rememora isso tudo, né? Com Ai, acalento, né? traz um quentinho pro coração. Exatamente, né? É a ternura que nós temos com as histórias. Ao mesmo tempo, por exemplo, que as pessoas lembram dessas coisas e às vezes elas falam: Poxa, para minha família era um tempo difícil, com pouco dinheiro, a gente passava fome até muitas vezes, mas era um tempo bom porque a gente estava em família e tinha os irmãos, ou lembra algo nesse sentido, né? Então, para se ver, as histórias são assim, elas são complexas. E ao mesmo tempo nos trazem recordações das mais diversas, né? Olha como é bom recordar, né? Sim, nossa, é maravilhoso. É. Naquela época tinha bem menos, nós éramos jovens, né, bem mais jovens, e não tinha tantas opções como tem hoje, mas tinha opções bacanas que hoje até não existem mais, né? Exatamente. Uma opção bacana que ainda existe, me parece que está mais revitalizado nos últimos anos, é o passeio público, né? Eu estava vendo no teu canal lá o vídeo sobre os portais do passeio público. Conta um pouquinho dessa história lá Olha daquele. que interessante. Passeio público é o nosso parque, a Curitiba com a sua tradição de parques, né, áreas verdes. O primeiro que surgiu na cidade foi o passeio público em 1886. Olha só, Nossa! final do século XIX, hein? Quando a região ali era um charco danado, era uma região pantanosa, porque passa hoje ali, a gente quase não para Se passa muito lembrar, rápido, né? Nele está ali hoje todo canalizado o Rio Belém. O Rio Belém passa pelo passeio público, nascendo lá em Almirante Tamandaré, ele vem descendo, passa ali pelo bosque, o Parque São Lourenço, o Bosque do Papa, a região do Centro Cívico, e cruza o passeio público em direção a Mariano Torres, até lá a região da rodoferroviária, quando ele se encontra com outro rio, que é o Rio Ivo. Esses dois rios estão hoje canalizados na região central, em grande parte dele, né? E o passeio público, ele era uma região bastante pantanosa por causa dessa coisa toda da umidade do rio. E
O Francisco Facci Fontana, que era um dos grandes ervateiros que nós tivemos aí, a erva mate, nosso símbolo junto da araucária, do pinhão, gralha azul, esses elementos simbólicos que nós temos na cidade, nós temos a erva mate, não podemos nos esquecer disso. Eu gosto sempre de lembrar, porque Nosso querido chimarrão. O nosso chimarrãozinho, que a gente adora viver com ele diariamente, né? E claro, também outros formatos, né? O tereré, o chá mate, que também é coisa nossa aqui curitibana. Sim, muito consumido. Exatamente. Então, olha, ele que tinha ali o Engenho da Glória, ali na região ali do passeio público, ele faz obras de drenagem do rio, que também passava na propriedade dele, né? E é convidado pelo presidente Tuné, um visconde de Tuné, tem nome de rua aqui em Curitiba, né? Aqui na região do Batel, onde ele é convidado pelo presidente da província de então a fazer essas obras de drenagem ali naquela região pantanosa também, onde tinha a chácara da viúva Paulina Auer, né? Também tinha a chácara da Laura Borges, um pouco mais acima, onde é hoje o Colégio Estadual do Paraná. Que interessante, então eram tudo chácaras ali também. Tudo começou assim, região rural mesmo, assim, rústica, né? A gente passa ali hoje, você nem imagina, mas às vezes assim, a rua Comendador Fontana tem esse nome por algum motivo. Exatamente. Tinha um engenho lá atrás do Fontana. Do Fontana, que era comendador, né? Aliás, ele tinha o engenho da Glória ali, desde 1834 esse engenho funcionava ali, né? E olha que interessante, ele depois recebeu, em 1884, o comendador Fontana, a visita da princesa Isabel, junto do Conde D, que visitou o Engenho da Glória e nisso ficaram fascinados com o desenvolvimento todo do engenho da região, tudo muito lindo, muito, né, o procedimento. O Fontana até falou, não, agora então com a visita da princesa Isabel eu vou chamar o Engenho da Glória de Fábricas Imperiais Fontana. Uau. Coisa chique, com aval. Olha, já muda, olha como as palavras também trazem toda uma outra importância a partir dali da visita. Exatamente. Né? Então, e aí o passeio público se fez, ele fez essas obras ali de drenagem também, da região desse pântano que antes eram as chácaras que existiam ali, e pronto, transformou-se, né, no passeio público de Curitiba, já com esse nome desde aquela época, que foi um dos maiores espaços de entretenimento do curitibano de então. A primeira lâmpada elétrica foi acesa ali dentro do passeio público. Imagino que com um monte de gente em volta. Um evento tanto. Nossa, os curitibanos da época se juntaram todos para ver aquilo ali acontecer. O balão da Maria Aida, uma espanhola que veio com sua trupe de aeronautas, né? Ela fez algo nunca realizado antes nos céus brasileiros, que era sobrevoar os céus por meio de um balão. Né? Nenhuma mulher tinha ainda sobrevoado os céus do Brasil. E ela foi a primeira saindo do passeio público no seu balão Granada. Que interessante. E é interessante mais ainda, porque a gente, quando passa pelas ruas da cidade, tá indo para rua tal, que tem o nome dessas pessoas de outrora, né? A gente nem se dá conta, não. E com tanta luz elétrica, energia elétrica e tudo, água canalizada, gás de cozinha e tudo mais. Dá a impressão que sempre teve ali. Que sempre teve. E que não foi todo esse acontecimento. Para nós, só é um acontecimento quando acaba a energia elétrica. Aí a gente lembra, né, que ela existe. Que ela existe. Mas é interessante isso. E eu estava vendo aquela história também do limpador de chaminés de Curitiba. Estava me lembrando disso, que existia essa profissão na cidade. Até uma certa época, as pessoas precisavam limpar seus chaminés, até vir o fogão a gás e aí tirar o emprego. Como hoje as pessoas estão preocupadas, né? Que vai vir uma tecnologia e tirar o emprego da outra pessoa. Naquela época também existiu isso, e as pessoas foram migrando para outras profissões, para outras atividades. Inevitavelmente elas têm que fazer isso, né? Elas têm que aprender algo novo, diferente. Exatamente, ó, o limpador de chaminés, tem
essa característica de um desses profissionais que trabalhavam na região central de Curitiba, um deles até os anos 70, 80 já, o ainda? seu Egídio ainda fazia algo nesse sentido, né? Outros profissionais, alguns até a gente vê às vezes no bairro, por exemplo, o amolador de facas, Aquele engraxate que tinha, não me lembro se era Tiradentes que sim, tinha não, esse engraxates ainda engraxate. tem até a Boca do Brilho ali na Praça Osório, onde tem os Finalzinho engraxates da rua ali, 15 de novembro. que ainda fazem, né, o seu trabalho de maneira bastante intensa, mas há profissionais, por exemplo, os sinaleiros. Sinaleiro, né, que hoje a gente dá o nome ao Que hoje equipamento, é né? um poste. Que emite ali as luzes de acordo com o trânsito, e antes os sinaleiros eram os próprios profissionais, Era uma né? pessoa Era que uma ficava... pessoa, um profissional que ficava no meio da rua, indicando se o carro pode passar ou não, né? Com as suas plaquinhas ali de pare ou siga. Depois a tecnologia já foi começando a chegar. Primeiro um mecanismo mesmo, só que manual, ficava alguém ali só trocando, né, o verde e o vermelho, depois foi colocado o amarelo também. Então, né, isso tudo eram profissionais que existiam na cidade, e hoje a gente nem imagina, né? Você nem sonha que um dia... É verdade, Uhum. assim, a gente tá... Meus filhos, por exemplo, vão trafegar pela cidade. Ainda vou contar essa do sinaleiro man. Tem o Oil Man. Tem o Oil Vou falar do Oil Man. Do sinaleiro man, que hoje em dia eles passam pelas ruas, vêm os sinaleiros, nem imaginam que um dia tinha uma pessoa ali. E a gente só fica sabendo disso porque essa história está sendo contada. Pois né? é. Essa história está sendo passada. Olha, mais uma interessante para a gente fazer essa ponte é, por exemplo, a Praça Zacarias, que nós temos hoje, muito famosa na região central de Curitiba. Temos ali, inclusive, uma fonte, né? Uns torneirões que ficam ali jorrando água, né? Já estão num pedestal hoje, mas ele nem sempre esteve naquele pedestal. Ele estava mesmo no solo, e foi o primeiro sistema de água encanada de Curitiba. Foram aqueles torneirões ali, que puxava água do olho d'água dos Sapos, que era onde nós temos hoje a Praça Rui Barbosa, e trazia água desse olho d'água que existia ali até mais próximo da povoação, né, que era ali o chamado Largo do Rio Ivo, a Praça Zacarias. O Rio Ivo passa ali abaixo, né? Era uma tecnologia que evitava que a pessoa tivesse que caminhar mais para buscar mais água. Para ir tão longe lá na Praça Rui Barbosa, esse nome hoje, né? Obra, inclusive, do engenheiro Antônio Rebouças. Olha. Engenheiros Rebouças. Exatamente. Que, inclusive, é no plural, né? Engenheiros Rebouças. Eu ficava me perguntando. Geralmente é arquiteto fulano de tal. Exato. Ou comendador, né? De tal. E por que aquela rua é Engenheiros Rebouças? Porque faz homenagem aos irmãos Antônio e André Rebouças, né? Os dois que estiveram aqui no final do século XIX, tanto a partir de 1871, a década de 1870, para fazer a projeção da Estrada da Graciosa, né? Foi projetado a nossa Estrada da Graciosa histórica, né? Que era a ligação do litoral Paranaguá até aqui Curitiba, né? Era a Estrada da Graciosa, né? Antes era feito por caminhos ainda indígenas, como o caminho do Itupava, né? Só que era uma dificuldade danada de se atravessar. Exatamente. Hoje até tem montanhistas, eu já fiz 2 vezes até, uma dificuldade danada de passar aquilo a pé, né? Imagina, ou com tropas de mulas carregando erva mate, que era produzida aqui na região de Curitiba, para levar lá para Paranaguá e lá ser embarcado nos navios e ser exportado, né? Então as tropas levavam às vezes 8, 10 dias atravessando a Serra do Mar, se tivesse tempo ruim, né? A gente vai descer a 277 aqui pro litoral, leva 2 horas e meia, a gente já tá achando bem ruim, porque tinha que ser em 1h30. Exatamente. Imagine levar 8 a 10 dias para fazer esse percurso. Uma região inóspita, assim, com tudo que é tipo de perigos que você possa encontrar. Pois é, né? E os engenheiros Rebouças, então, eles projetam a estrada da Graciosa, depois também já começam a projetar
projeção da estrada de ferro, né? Porque aí precisava melhorar ainda mais. O trem foi um benefício ainda maior devido à demanda que a erva mate exigia, né? Nós produzíamos tanta erva mate, exportávamos tanto, éramos os maiores produtores e exportadores de erva mate do mundo no final do século XIX, início do XX também, né? Então, olha, a erva mate era o tom da nossa cultura e sociedade aqui. E da economia. E tinha que escoar tudo isso para lá, E né? tinha que Tinha que escoar ter uma tudo maneira isso. mais. O ser humano está sempre buscando, né? Eu acredito que cada vez que você conta a história de Curitiba para uma nova turma, na aula passeio, imagino que deva passar na tua mente assim, esse pensamento, puxa, como o ser humano vai encontrando maneiras. A gente acabou de dar vários exemplos disso, de como o ser humano vai encontrando maneiras de melhorar a vida, de facilitar a vida, né? Curiosidades, você veja, essa fonte da Praça Zacarias, que hoje a gente vê como um enfeite ali, na verdade, ela tinha uma utilidade, representava uma tecnologia e um avanço. Hoje, para nós, ela é um enfeite, mas ela teve toda a sua importância, né? Exatamente, Por olha. isso que a gente tem que aprender a conhecer para amar e valorizar. Claro, por exemplo, dessa fonte, nós tivemos todo esse sistema de abastecimento de muitos curitibanos. Nós tínhamos várias outras fontes, bebedouros, como o bebedouro do Largo da Ordem, que nós temos ali em frente à Igreja da Ordem, que existe lá desde 1855, só que ele era específico para animais, né? Aquela coisa, né? Contaminação da água, evidentemente, né? Água específica para animais e outra para consumo humano, como era o caso dessa da atual Praça Zacarias. Com isso, começaram a surgir, dizia sobre os profissionais, né? Os pipeiros, que eram profissionais que com seus cavalos e as grandes pipas, né? Barris nas carroças, enchiam esses barris de água coletada ali na Praça Zacarias e iam vender de porta em porta aos curitibanos. Exatamente, eram os carros-pipa da época. Olha. Teve até problema, porque aí começou a atividade ser tão intensa ali, a prefeitura teve que intervir para regular um pouquinho, regulamentar, organizar. Olha, tem que o negócio ficar mais regularizado aqui, né? Que interessante. Então, isso lá no final do século XIX ainda, né? Até que, claro, tivemos os sistemas de água encanada posteriormente, início do século XX. Mas olha, né, que coisa, a gente passa na Praça Zacarias hoje e não faz ideia disso, né? Às vezes olha, como você acabou de dizer, uma fonte só como um adorno ou algo que está lá enfeitando. Sim, ela embeleza, lógico, mas olha aí o tanto de história por trás disso. Exato, ela só está ali embelezando porque ela teve aquela utilidade. E falando dessas histórias todas, eu fico imaginando assim, tem toda a história que você conta e tal, mas você deve ter ouvido já muitas histórias de Curitiba que são lendas urbanas, né? Assim, histórias que se conta até, tem isso, aquilo, mas que é uma lenda urbana. Tem alguma que você pode trazer pra gente, assim, dessas histórias? Olha, tem, por exemplo, as lendas que nós conhecemos já de tempos, né? Como possibilidade de tesouros escondidos na região das ruínas de São Francisco. Olha, tem histórias até que contam que um pirata inglês que teria se escondido aqui em Curitiba no século XIX, morado lá para os lados do Vista Alegre, ele, com seu tesouro todo, para ficar de maneira discreta, havia escondido grande parte dele nessa região aí das ruínas de São Francisco, né? Seria o pirata Zulmiro. Por muito tempo, século XX, foi uma lenda urbana, né, que se acreditava existir esse tal desse pirata Zulmiro. Hoje até interessante que tem um pesquisador, o Marcos Juliano Offenbock, amigo meu, inclusive, que tem trabalhado intensamente em desmistificar essa lenda, transformando-a num fato real. Ou seja, o pirata existiu e com documentação toda evidente, ele prova a existência desse pirata que realmente teria estudado em Eton, na Inglaterra, de família nobre, de fato havia participado de atividades de pirataria nos mares do Oceano
Atlântico e com o Tesouro de Lima, do Peru, que ele mais outros 2 colegas piratas haviam saqueado de um galeão que saiu lá de Lima, ele acabou se escondendo aqui, né? E antes havia escondido esse tesouro, não em Curitiba, como conta a lenda, mas parece que o tesouro existe na Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Tanto que o Marco Juliano, que é ficcionado por essa história e tem desvendado muito bem ela mesmo, ele já está montando uma expedição em busca desse tesouro. Que está lá, então seria uma pessoa mesmo, talvez não tenha todo um folclore, porque quando a gente imagina um pirata, a gente já vem aquele imaginário da indumentária, né, da roupa, do estilo, do jeito. Talvez não fosse um pirata do jeito que a gente imagina, mas uma pessoa mesmo, e ele descobriu o nome desse pirata, descobriu agora, recentemente, descendentes desse pirata a partir da pesquisa dele. Olha, é uma história fantástica, tanto que tem gente aí de olho no trabalho dele para transformar em filme, em série de grandes TVs internacionais aí, sabe? Coisa da nossa Curitiba, Talvez ele seja, inclusive, um dos principais piratas da história da pirataria mundial, que teria inspirado até o Stevenson a escrever a Ilha do Tesouro. Olha só. Nossa! Quantos fios, né, pra gente puxar e conectar essa história. A partir de Curitiba, o pirata curitibano, né? Então, isso é uma das lendas. E sempre vem alguém, né, também que vem trazer alguma historieta, alguma coisa que ouviu falar, ou às vezes que até aconteceu mesmo, como eu já ouvi história de gente, quando o passeio público, que falávamos agora há pouco, foi nosso primeiro zoológico de Curitiba também por algum tempo, né? Gente que lembra de quando os pinguins fugiram e foram dar uma volta na rua 13 de Maio, que é ali pertinho, né? Então, histórias assim que são anedóticas também, né? Coisas reais que aconteceram, que parece mentira. Parece mentira, né? Mas que aconteceram. Tinha pinguim em Curitiba, Tinha pinguim ali no passeio público de Curitiba com foto, tudo, né? Num lago ambientado para eles ali, com as crianças em volta vendo. Então, havia os felinos também ali no meio do passeio público, o hipopótamo, tudo ali dentro. Sabe que eu até tenho umas fotinhos de quando eu era bem criança, eu não morava aqui ainda, mas eu vinha pra cá, meus avós moravam, umas fotinhos lá no passeio público, brincando no balanço. Você chegou a fazer aquelas fotos nos cavalinhos? Eu acho que não, eu acho que era bem tradicional também. Eu acho que essa não, mas ali próximo ao laguinho, não sei, faz tempo que eu não vou lá, mas tem alguns registros, assim, de criança. Essas coisas de história, assim, a história da cidade que se confunde com a nossa, né? Eu vinha com a minha mãe para Curitiba, desde que eu era bebê, para acompanhar uma questão de saúde. E aí a gente ia, então, no hospital de clínicas, fazia a consulta e os exames, saía, tinha que comer um pastel ali na pastelaria Conselheiro, ali não sei se ainda existe. Existe ela ali ainda. Esse dia eu estava lá, inclusive, comendo Tinha pastel. que comer um pastel ali, aí descia a rua andando até mais ali no centro, daí às vezes minha mãe ia ver uma coisa, ou às vezes a gente já ia para casa do meu avô e tal, a gente passava alguns dias aqui fazendo isso. E depois voltava, né, para a cidade que a gente morava. Assim, aos pouquinhos eu fui tendo algumas histórias com a cidade também. E cada pessoa tem, né, as suas experiências com a cidade. Quando pegava ônibus aqui, quando comprou seu primeiro carro ali, e aquela rua que não era asfaltada, e agora é uma via rápida, e muitas coisas assim, né? E aí eu quero trazer para a experiência que as pessoas têm quando elas participam com você, quando você explica para as pessoas a história da cidade. Qual você acha que é, assim, o principal ganho que as pessoas têm dessa experiência? O que acontece com as pessoas depois que elas têm essa experiência de ouvir a história, de ver a história? Porque vê o material, né? Ela ouve o imaterial, mas ela vê o material da história. Qual o principal ganho, qual a principal transformação que você vê, assim, nos olhinhos deles, naquilo que eles te falam depois? É o que me move, é a satisfação que eu tenho em fazer isso e chegar no final de uma aula passeio com o despertar das pessoas que participam, que elas há um novo olhar para a cidade que está abaixo dos pés dela há
tanto tempo, né, quando é o caso daqueles que nascem aqui. E esse despertar é algo muito valioso, muito precioso, penso eu, porque é algo que ela descobre de si mesma. Sabe quando a gente tem uma coisa dentro de nós e muitas vezes a gente está procurando, ou às vezes nem está procurando, mas quando vê que aquilo é nosso, aquilo faz parte de nós de alguma forma. Isso acontece muito com as nossas histórias de família, por exemplo, né? Quando Uhum. descobrimos um fato dentro da família, seja bom, seja ruim, e que nos fazem enxergar as coisas de outra forma, né? Às vezes a história é um choque, ou um vislumbre mesmo, um orgulho maior, quando descobrimos, por exemplo, um personagem que fez algo muito virtuoso dentro do nosso círculo familiar, ou, e nesse caso, da própria cidade. Quando eu conto, por exemplo, a história do Barão do Cerro Azul, o Ildefonso Pereira Correia, maior produtor de erva mate do final do século XIX, do mundo, não era só de Curitiba, do Paraná, mas do mundo. Ele era um grande filantropo, participou da construção da cidade em vários aspectos. A Catedral Basílica de Curitiba, ele era da Comissão de Obras, lá em 1893. Havia também toda uma coisa relacionada a posição abolicionista dele contra a escravidão, que era bastante ferrenha, além de um homem de negócios, um empreendedor exímio. Teve o seu maior engenho de erva mate, que era o engenho Tibagi, Iguaçu, ficava ali na pracinha do Batel. O engenho dele, olha só, pena que hoje não existe mais nada. Foi demolido e substituído por outra coisa. Exatamente, hoje é um edifício residencial, ali já logo atrás de um comércio de flores, que existe ali na pracinha, né? Mas o engenho Tibagi ficava ali, até o início de uma das minhas aulas, eu começo por lá também, né? Interessante que tem alguns prédios, como o próprio Shopping Miller em Curitiba, que permaneceu, né, com a estrutura por questões, né, de negociações, imagino, e outras que foram, assim, acabaram saindo, dando espaço para novas construções. A gente ainda vê isso na cidade, sabe? A gente ainda vê muitos bairros em que ainda tem casas mais antigas. Algumas estão sendo preservadas, às vezes são tombadas, né, como patrimônio histórico, e outras que acabam sendo substituídas mesmo, e outros prédios modernos, outros empreendimentos acontecem no lugar. Outras já são preservadas, né, por mais que tenham funções diferentes, que não sejam residências ou aquela função de originalidade da construção da casa, mas ainda estão presentes, né? Isso existe bastante. Pena que o engenho Tibagi do Ildefonso não aconteceu a mesma coisa, mas quando as pessoas descobrem, por exemplo, um personagem tão grandioso quanto ele, né, que foi duramente, covardemente assassinado na Serra do Mar, em todo o contexto da Revolução Federalista, lá no século XIX, uma história que já deu filme, um filme fantástico, inclusive, O Preço da Paz, que está disponível no YouTube, gratuito, do Maurício Appel, um amigo. E essa história faz as pessoas terem um orgulho desse personagem que é nosso, ele nascido em Paranaguá, o Ildefonso, né, o Barão do Cerro Azul, mas que fez a sua vida em vários aspectos aqui em Curitiba. Sua casa era o solar do Barão, ali onde nós temos o famoso solar do Barão. Exatamente, esse Barão do Cerro Azul, é o mesmo, era casa luxuosíssima dele. A própria princesa Isabel visitou o barão ali naquela casa, né, quando ela esteve aqui. Ele foi da comissão de recepção da princesa em 1884. Você imagina só, né? E essa história é de um orgulho imenso. Hoje ele é o nosso herói nacional por ter salvado Curitiba
contra qualquer desgraça que os maragatos poderiam cometer aqui, como era já de costume eles realizarem em cidades que passavam que fossem contra os ideais deles, né? Eles empreenderam do lado do Rio Grande do Sul uma marcha que ia até o Rio de Janeiro e acabaram passando por aqui, né? Foi o próprio Barão de Cerro Azul que negociou a paz e Curitiba saiu quase que ilesa, né? Não sofreu tanto quanto outras cidades por causa dessa atitude dele. Ele hoje é um dos 40 e poucos heróis nacionais, oficialmente falando, está lá no panteão dos heróis da democracia, da liberdade em Brasília, o livro de aço com o nome desses heróis. É o único paranaense considerado oficialmente um herói. É o nosso Barão de Cerro Azul. Veja se isso não é uma história de orgulho, quando que as pessoas não brilhem os olhos, não aqueçam o coração, né? Por mais que não seja uma história contemporânea a elas, mas é algo que faz parte da constituição do lugar onde vivem. E só para finalizar essa parte, dias desses, eu tenho uma aula passeio que conta a história do Barão de Cerro Azul. 3 horas de caminhada pela cidade só contando essa história, até o episódio final dele, da morte na Serra do Mar. Os moradores do edifício, já histórico também, um condomínio que tem ali na região da Catedral de Curitiba, na nossa Praça Tiradentes, que é o condomínio Barão de Cerro Azul. Olha o nome. Os moradores, professor, a gente quer fazer essa aula passeio com você. É um jeito de nós, inclusive, temos uma integração melhor entre os vizinhos, né, por meio de uma atividade que é cultural, histórica, de conhecimento da própria cidade e de conhecimento do personagem que dá nome ao lugar onde a gente vive, às vezes há tantos anos, né? Então, poxa, que maravilha, tá vendo? Olha, né, como isso... Isso é fantástico. E tem a ver com a própria identidade da gente, né? Da gente que mora na cidade. Eles, principalmente lá, né? Um prédio com o nome do Barão. Mas eu acredito que essa questão de comunicar essa história traz muito para a gente da identidade de quem a gente é como povo. Exato. É o povo que mora nessa cidade. A gente sabe que Curitiba teve também um grande aporte de pessoas, também no início, ali nos anos 1990, 90 e tantos, né? Com a vinda de montadoras para cá, de automóveis, também deu eu creio que foi uma nova fase da cidade também, né? Sim, assim como teve, por exemplo, na época dos imigrantes europeus, né, no final do século XIX, alemães, ucranianos, poloneses, italianos, os franceses, japoneses e por aí vai, né? Tantas e tantas etnias que nós conhecemos bem, que fazem parte dessa colcha de retalhos, que, claro, vieram compor uma cidade que já tinha negros, indígenas, luso-brasileiros, né? Toda uma gama de variedades de raças e tipos de pessoas aqui presentes. Então, olha que bonito isso, né? É muito rico também. E é só a gente olhar, né? Olhar o nome das ruas. Eu gosto muito disso. Hoje em dia, com os aplicativos, talvez a nova geração não se familiarize tanto. Eu vejo isso até pelos meus próprios filhos. Eles olham assim como que chega lá, eles veem o caminho. Mas às vezes eu pergunto, mas que rua é? Qual o nome da rua? Ai, não sei, mas ali diz o caminho. Mas a gente que cresceu numa época em que não existiam os aplicativos, eu usei bastante aquele livro de Curitiba chamado Aqui. Puxa, que a eu gente também. procurava a rua lá, Ficava também e olhava o nessa. nome, quantas ruas para cima e tal. E eu sempre gostei muito de olhar para o nome das ruas, que traz uma identificação, ela organiza a nossa cidade, traz uma identificação e traz uma história. Para quem ouve a gente aqui no podcast, né? Até é legal. Qual é o nome da sua rua? É o nome de alguém da história da cidade? Qual é a história por trás do nome da rua da pessoa? Exato. Eu particularmente acho fantástico conhecer a história, porque a história traz muita coisa para nós, né? Aquilo que a história oficial traz, mas também aquela história, por exemplo, lá no bairro que a gente mora, quando era tudo chácara, alguém que morou lá antes, que conta que era assim, tinha assim assado, aí tinha o personagem tal.
Antes eu mencionei o Oil Man, né? Aham. Ele ainda existe, ele ainda tá por aí. Existe, tá por aí, não mais com a mesma frequência, né, que a gente via há tempos breves, até há pouco tempo tinha mais presença nas ruas de Curitiba. Rua 15 era famoso ele por ali, né? Agora conta para quem não sabe quem é o Oil Man. Quem ele é? Quem é essa Exatamente. figura tradicional Para curitibana? você ver, ele é um professor e é também por bastante tempo. Agora eu confesso, não tenho informações se ele ainda atua com Atualizado. isso, mas por bastante tempo ele teve uma banda cover de Elvis Presley. Ele foi, né, Brincadeira. cantor em cover de Elvis Presley e morador ali da região do Bacaxiri. Eu lembro que eu mesmo? fiquei um tempo morando na região, era vizinho, eu sei ali o lugar onde ele mora, eu sempre estava passeando com o seu cachorro ali na região e tudo mais, né? E para se ver, né, esses personagens populares, né, icônicos, têm, claro, como as cidades todas no mundo, o seu toque lúdico de Folclórico, eu diria até. É um folclore personagem até, folclórico, né? até lendário e que ajuda a gente a brincar com a imaginação, a rir, a ter humor também com a variedade de personagens que nós temos, né? E é isso que nos constrói, né? É isso que nos forma, né, enquanto curitibanos também, né? Isso é fantástico, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais, assim, ouvir o nosso bate-papo, ficou com aquele gostinho assim, nossa, né? Se for que nem eu, já vai sair pesquisando na internet, o que é isso que eles falaram e tal. Mas para quem quiser conhecer mais sobre a história, sobre o que você conta, como as pessoas podem te encontrar na internet, como que elas podem te achar, consumir o teu conteúdo, aprender com o teu material, para mais e mais assim alimentar esse lado histórico, esse lado da identidade, e conhecer curiosidades, que Claro. também é legal, né? Com certeza. Olha, eu tenho como vitrine, né, até porque eu tenho uma vontade muito grande de divulgar essas histórias todas, e como nós temos a internet, uma ferramenta fantástica para se fazer isso de maneira, né, potencializada, Instagram é um dos meus principais veículos de comunicação, onde ali já vídeos, postagens, curiosidades tantas, essas historietas que a gente vai Sim. contando aqui e ali, muitas vezes de maneira rápida, aquela linguagem, lógico, dinâmica da internet, mas que já traz muita referência e reflexões que eu tenho também a respeito disso tudo, memória e tudo mais, né? Instagram, Facebook, o meu perfil lá também, TikTok, né? Eu no TikTok Tô no também. TikTok também, tá cada vez mais crescendo por lá também. Tem também o meu podcast no Spotify, onde episódios de 15, 20 minutos, não é um podcast de entrevistas ainda, né? Porque já tem gente que me pede e tem mesmo em quantas personalidades aí para se falar sobre a história, isso né? aí. Mas ali eu já ouso contar bastante sobre a história de Curitiba por meio desses áudios, até meia hora, ali falando vários desses detalhes. E também o meu canal no YouTube, que eu comecei há algum tempo, cada vez mais crescendo. Ali até faço vídeos mais longos, até aulas de 40 minutos, uma hora, bem ilustradas, como a gente falava agora há pouco, né, usando muito essas fotografias antigas que nos ajudam a comparar a cidade de ontem e de hoje. E claro, né, isso tudo nas redes sociais, chamando para momentos, como eu disse há pouco, mais intensos, as minhas aulas passeio, onde as pessoas podem participar, essa é a minha profissão, eu trabalho hoje exclusivamente com isso, fazendo essas aulas em Curitiba, minha sala de aula, a céu aberto, né? Então, em todos esses canais, as pessoas sabem como acompanhar a programação de aulas passeio que eu lanço todo mês. Praticamente todos os sábados eu realizo aulas passeio, pela manhã e à tarde. E a temática tem diferentes aulas, quer dizer, uma pessoa pode fazer Uhum. várias aulas de diferentes temáticas em diferentes sábados. Sim, eu tenho umas 10 aulas passeio diferentes. Curitiba, da erva mate, a aula passeio
contando a história da vinda de Dom Pedro II a Curitiba. Falei agora há pouco a aula passeio contando a história do Barão do Cerro Azul, a aula passeio pelos relógios do Centro Histórico de Curitiba, né? A aula passeio pelo Centro Histórico de Curitiba, onde eu faço o apanhado geral, a região do Largo da Ordem também, até as ruínas de São Francisco. Aqui só algumas, né? Para ver completo, tem a programação com todo o detalhamento, roteiros, né? E a gente entra lá no teu Instagram, como é o teu arroba? O meu nome, @Rogério B. Alpino. Todas as redes sociais e canal no YouTube, procurar assim, já dá um Google Rogério B. Alpino, vai aparecer isso aí. É só me seguir e eu estou sempre à disposição para, inclusive, conversar com essas pessoas por esses canais também. É um prazer imenso. Que coisa boa, Rogério. Que alegria ter você aqui comigo hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Que Deus te abençoe mais e mais nessa tua missão, nesse teu propósito, que a gente vê que preenche teu coração e a tua vida. Que Deus te abençoe sempre mais. E se você puder deixar para quem está assistindo a gente e ouvindo a gente, se você pudesse deixar assim um único conselho sobre história, sobre conhecer a cidade, sobre educar-se patrimonialmente, né? O que você diria? Por onde uma pessoa pode começar? Qual o conselho que você daria? O meu conselho é: ouça as histórias de quem tem histórias para contar, e é difícil quem não tenha, né? Pessoas mais velhas, mais experientes, né, que já passaram por muitas histórias, têm muito a nos contar. Seja um bom ouvinte de histórias, procure se colocar nessas histórias, independente de julgamento, de aquela coisa de, poxa, será que a pessoa poderia ter feito diferente ou não? Que fique essa reflexão consigo própria, mas, acima de tudo, um bom ouvinte. A partir desse exercício, você vai, sim, se interessar por conhecer ainda mais histórias, por meio de livros, por meio de ações de educação patrimonial como as que eu proponho, por meio das mais variadas formas, porque nós somos pessoas formadas por história. Nós amamos histórias desde criancinha, depois nos filmes, nos livros, na vida. A nossa vida é uma história. Portanto, ela faz parte de você. Viva as histórias e você vai se compreender com muito mais qualidade. Perfeito, muito obrigada. Deus te abençoe sempre. Obrigado. E para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom ter você aqui em mais um episódio do PDD, o podcast da Damaris. Te vejo no próximo episódio.